Então vamos lá, nosso cantinho da leitura, o livro Segue-me, Emmanuel. Continuando esse trabalho tão maravilhoso. Na escola diária, no dia a dia. Olha que interessante, né? O dia a dia, essa sequência, essa rotina, esse ciclo, é uma escola. Na escola diária. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus. Mateus 6,34. Sermão da Montanha. Sempre a nossa base de trabalho, não é? Mas a mais bela, lógico. A paciência em si não se resume à placidez externa que estampa serenidade na face e conserva o pensamento atormentado e convulso. Indubitavelmente, semelhante esforço da criatura, na superfície das manifestações que lhe dizem respeito, é o primeiro degrau da paciência e deve ser louvado pelo bem que espalha. Paciência real, entretanto, não é feita de emoções negativas, dificilmente refreadas no peito e suscetíveis de explosão. Refreia emoção negativa. Eu costumo dizer, gosto de trabalhar o termo sensações negativas, porque a emoção, ela verdadeira, ela nunca é negativa, né? Mas isso já é um preciosismo. Não é feita de emoções negativas, dificilmente refreadas no peito e suscetíveis de explosão. Então, essas sensações negativas, chega um momento em que nós não conseguimos mais ter controle sobre elas, né? E então pode ocorrer explosão a qualquer momento. Tolerância autêntica descende da compreensão e todos possuímos no íntimo todo um arsenal de raciocínios lógicos a fim de garanti-la por cidadela de paz na vida interior. Então vejam a importância de utilizarmos o nosso centro intelectual, de nós utilizarmos a região onde está sedimentada a nossa fé, que é na região da filosofia, da construção dos raciocínios. É onde nós vamos, através da lógica, nós vamos tirar conclusões de o que precisa ser feito, o que nós podemos fazer, até onde podemos ir, não é? Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não oferiremos efetivamente qualquer lucro em nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a própria resistência. Olha, tá nada. Isso é raciocínio, isso é lógica. Olha só, isso aqui é a construção de um raciocínio filosófico. Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não oferiremos efetivamente qualquer lucro em nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a própria resistência. Olha que interessante esse raciocínio construído aqui por Emmanuel, porque ele está criando em nós um centro de interesse, uma razão pela qual devemos combater em nós a impaciência. Porque o estado de mau humor, ele é acumulativo, ele é viciante. Então, a nossa vontade, ela só se movimenta se nós tivermos um interesse, um centro de interesse vigoroso. Porque a vontade, ela não se submete apenas à lógica. Então, mas a lógica nos cria, nos dá
O raciocínio lógico nos mostra a razão pela qual devemos ou não fazer alguma coisa. Então, gera um centro de interesse. Por isso que ele diz isso. Que lucro que eu vou ter com isso? Então, normalmente, nós devemos perguntar assim para a pessoa, ao invés de perguntar, por que você fez isso? Por que você naquele momento não se calou? Por quê? Porque não usar o porquê. Porque a pessoa não sabe a razão pela qual ela agiu daquela maneira. Quando temos uma crise de fúria, de cólera, significa que nós perdemos o controle da situação. E a razão, nós não sabemos onde ela está. Perdemos o controle. Então, o que se coloca em termos de raciocínio lógico é o que de bom você ganhou com isso? Quando nós perguntamos assim, o que de bom isso vai te trazer? O que de bom você vai conseguir agindo dessa maneira? Qual o lucro? Emmanuel coloca aqui, qual o lucro que você vai ter com isso? Não é se impacientando desse jeito. Então, isso gera em nós um centro de interesse, uma razão, um motivo. E então a vontade se movimenta, a vontade não cede à pressão da lógica, a não ser que essa lógica seja a lógica geradora de interesse, de motivo. Por isso, usar menos o porquê, porque não leva a lugar nenhum, e mais o quê de bom. Muitas vezes nós vemos dialogadores em reuniões mediúnicas que não estão habilitados para fazer o diálogo, porque eles não levam o companheiro a um raciocínio de um interesse que ele tenha em sair daquela situação. Temos que criar interesse na pessoa, né? Muito aluno digno perde a prova em que se acha em curso no ensino, não pela feição do problema proposto, e sim pela própria excitabilidade na hora justa da promoção. Então, veja, criando em nós motivo, motivação, interesse. Por que eu vou me excitar? Se isso vai gerar em mim dificuldades que eu já percebi antes. Então, eu não vou conseguir esclarecer isso, o porquê que eu vou me excitar. Eu preciso encontrar as razões que me levam a me excitar em momentos que eu deveria estar sereno. E então, nós vamos fazendo cada vez mais distância focal das dificuldades e estabelecendo os raciocínios adequados para gerar em nós esse centro de interesse importante para então não nos inquietarmos pelo dia de amanhã. Porque afinal de contas, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Há tarefas a serem cumpridas hoje. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita, e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Desespero é desgaste, irritação é prejuízo antes do ajuste. Reflete nisso. Usa o teu raciocínio, usa a tua lógica, mas sempre a lógica de o que de bom eu estou ganhando com isso. E à frente de quaisquer empeços, acalma-te para pensar. Estabelece distância focal, porque às vezes a pessoa está também numa crise emocional e você fala calma, mas ali não adianta. Ela já perdeu o controle. Então, o acalma-te é um processo que nós decidimos muito antes do estado de irritação aparecer. Por isso, a importância que ele fala de estabelecermos meditações, nos autoconhecermos, não é? Acalma-te para pensar e pensa bastante. Não importa quanto tempo você gaste fazendo as conexões que você precisa.
estabelecendo os raciocínios corretos, usar o centro intelectual, que é onde está a sede da fé. A fé é raciocinada. A fé é uma energia muito poderosa, mas ela precisa de conexões corretas, de questões corretas e de respostas adequadas. Penso bastante a fim de que possa acertar com a vida e servir para o bem. Então, a inquietação é um estado que nos levará a tomarmos as decisões eivadas de conteúdo impróprio, não é? De irritação, de cólera, muitas vezes. Porque a cólera não torna o homem mau, mas o impede de fazer o bem. Está no Evangelho. Impede de fazermos muito bem. E aqui eu estou encerrando com o nosso Donald.